noite, meninas. Eu me chamo Tatiane e eu sou psicóloga clínica. Eu vou falar de forma bem prática e objetiva sobre um assunto que gera muita curiosidade e dúvidas. O comer emocional, os gatilhos mentais e também alguns dos transtornos alimentares. Dentro desses transtornos alimentares, eu vou falar especificamente ali sobre a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. O comer emocional, gente, ele acontece quando nós comemos ali na tentativa de mudar uma emoção, ou seja, né, comer para tentar ficar menos triste, menos ansiosa ou também ter menos tédio. Toda a nossa alimentação, ela é emocional. A comida, ela vai transmitir ali pra gente afeto, prazer, energia, amor, proteção, autocuidado, cultura, tradição e também memórias, né? Por exemplo, aquele bolinho que a gente comia quando era criança. Algumas pessoas, elas acabam procurando no alimento um certo alívio, né, para o que estão sentindo, enquanto outras vão parar de comer. Ambas as situações que eu pontuei agora, elas são bem prejudiciais. É comum, tá, em momento de sofrimento, que a busca pelo prazer ali na alimentação, ela seja sim uma opção para diminuir os sentimentos negativos. E é normal que ela seja utilizada como um mecanismo ali de enfrentamento emocional. Só que isso vai se tornar um problema se a comida for o único mecanismo de enfrentamento, né, que foi aprendido para ajudar nessas questões emocionais. Nós comemos por diversas razões. Ou porque estamos com fome, em comemorações, né, como ali no Natal, na Páscoa, numa festa de aniversário, por tradição familiar e também, como eu falei anteriormente, influenciado pelas nossas emoções. Todos comemos de forma diferente, se muito felizes ou muito tristes. E uma relação, né, de desequilíbrio vai ocorrer quando a comida ela é usada como um tampa-buraco emocional ou para lidar com problemas que não tem nada a ver com ela. Eu trouxe algumas orientações para vocês que podem ali auxiliar, né, na busca pelo equilíbrio entre a alimentação e as emoções. Eu vou pontuar 3 dicas para vocês para começar a se alimentar, né, de forma menos emocional. Primeiramente, a gente tem que diferenciar se a fome ela é física ou se ela é emocional. O nosso corpo ele vai emitir sinais mostrando que está na hora de comer. Por exemplo, né, gente, o estômago ele vai roncar, a gente vai sentir uma falta de energia. Essa fome ela vai acontecer algum tempo depois da última refeição. Ela vai vir lentamente e também não vai estar associada a nenhum alimento em específico. O sentimento que a gente tem depois dessa refeição é de saciedade e de satisfação. Só que quando a fome ela é emocional, a gente não vai ter esses sinais físicos. Não vai ter se passado tanto tempo depois da última refeição e ela vai aparecer ali de repente. Geralmente ela vai estar associada ao desejo por um determinado alimento, né? Como por exemplo, eu tô com fome de chocolate. E o sentimento que a gente tem depois dessa refeição é de que ela não sacia nem satisfaz, ou seja, ela vai fazer com que a gente sempre esteja ali em busca, né, de algo que nem sempre a gente sabe o que é. Outra dica que eu posso dar para vocês é sobre o controle do estresse. Até a Nutri falou um pouquinho sobre isso na terça-feira. Se o estresse ele contribui ali para a tua fome emocional, é interessante experimentar outras técnicas para lidar com ele, como a meditação, a prática de exercícios físicos, yoga, né, entre outros. E o mais importante nesse momento é relaxar, voltar-se para si, inspirar, expirar, liberando todo esse estresse. Outra dica, né, e última, são as tentações. É importante, gente, não ter em casa alimentos que a gente considere difícil de resistir, porque
né, quando se sentir ali irritado ou triste, é interessante a gente aguardar essas emoções estarem sob controle para ir, por exemplo, no mercado. Mas, Tati, o que isso tem a ver com os transtornos alimentares? Gente, os transtornos alimentares, eles vão ser alterações persistentes no comportamento alimentar, que normalmente eles surgem ali de uma visão distorcida da aparência física. A preocupação excessiva que se tem, né, da imagem corporal, ela vai gerar padrões de comportamento que vão comprometer significativamente a saúde física e mental de quem tem o transtorno. Os transtornos mais comuns são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. A causa desses transtornos, elas são multifatoriais, ou seja, elas podem envolver fatores biológicos, socioculturais, familiares, e é importante eu frisar para vocês que tem alguns motivos que acabam, né, acarretando também, levando ao transtorno alimentar, como o aumento na ingestão de alimentos industrializados, o sedentarismo, hábitos ruins, a própria mudança e a exigência nos padrões de beleza das redes sociais tem um papel crucial também, porque a gente vive numa cultura de emagrecimento que favorece o surgimento de problemas como a bulimia e a anorexia, principalmente em jovens mulheres, onde a gente tem a maior incidência. Até vi alguns estudos na semana passada que falam mesmo que 90% das pessoas que têm anorexia e bulimia são mulheres e 10% são homens. Só que o número de homens está aumentando bastante no decorrer do tempo. Agora, para entrar mesmo, né, nos transtornos específicos ali, eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno onde a pessoa ela tem uma relação diferente com a comida. Elas sentem que elas perdem todo o controle sobre o quanto comem e também não conseguem parar. Mesmo quando elas se sentem, né, quando elas estão desconfortavelmente cheias. Essas pessoas, elas comem assim pelo menos uma vez por semana durante vários meses. E depois de uma compulsão, elas podem sentir ansiedade, culpa e angústia. E muitos destes comedores compulsivos, eles podem também se sentir deprimidos. Até porque a ansiedade e a depressão está totalmente relacionada a esses transtornos. As pessoas com transtornos de compulsão alimentar, elas vão ser melhor tratadas ali por uma equipe multidisciplinar, que inclui o médico, o nutricionista e também o psicólogo. O tratamento ele vai incluir ali um aconselhamento nutricional, cuidados médicos e a terapia. Nesse tratamento são necessários muito pilares, como atividade física, alimentação adequada, regulação de sono, das emoções, técnicas comportamentais e acompanhamento profissional, né, de algum médico. Lembrando sempre, gente, que o hábito de se alimentar, ele vai muito além da contagem de calorias. Ele vai envolver ali uma questão afetiva e emocional, como aquela comida, né, que eu falei anteriormente, que remete à nossa infância, ou alguma lembrança especial. Quando a gente tem um paciente diagnosticado com algum tipo de transtorno alimentar, a gente busca, em terapia, reativar as boas lembranças por meio da alimentação. Agora eu vou entrar um pouquinho nos gatilhos emocionais da compulsão alimentar. Como eu falei anteriormente para vocês, a compulsão alimentar, ela surge muitas vezes, né, da incapacidade do indivíduo de lidar de forma racional com as emoções. E eu tentei trazer para vocês as que mais costumam surgir ali em consulta e a função que cada uma delas atribui à comida. A primeira é a ansiedade. A comida, ela é o silenciador dos pensamentos mais negativos e angustiantes que surgem sem a tua permissão.
O segundo gatilho é a solidão, que a comida ela vai ser a tua companhia. Ela tá sempre presente e com um gesto de conforto preenche esse vazio. O terceiro gatilho é o tédio. A comida ela é a tua distração e dá um propósito à falta de sentido que você sente. Desvia a tua atenção da realidade com o que não quer lidar. O quarto gatilho é a tristeza. A comida é aquela amiga que te abraça e é a única que entende o que você está sentindo. E o quinto e último gatilho é o cansaço. A comida ela é a tua forma de descanso e de recuperar a energia que tem em falta. Outro transtorno que eu vou falar um pouquinho para vocês é sobre a anorexia. A anorexia, gente, ela é um transtorno alimentar caracterizado por uma busca assim, incessante pelo emagrecimento. A pessoa ela vai ter uma imagem corporal distorcida, um medo extremo da obesidade e vai ter também a restrição do consumo de alimentos. Dentro da anorexia, a gente tem dois tipos. A anorexia nervosa do tipo restritivo, que a pessoa ela vai limitar ali a ingestão de alimentos, mas ela não vai comer compulsivamente, nem praticar a purgação de forma regular. A purgação que eu quis dizer aqui é a indução ao vômito, laxantes, diuréticos. Algumas pessoas, elas também praticam exercícios em excesso na anorexia, como um ato compensatório. O outro tipo de anorexia é a do tipo purgativo, que a pessoa ela vai limitar a ingestão de alimentos, mas também ela vai comer compulsivamente ou praticar a purgação em intervalos regulares. O último transtorno que eu vou explicar para vocês é sobre a bulimia. Até vou citar uma frase da psicanálise que eu acho que ela super define a bulimia, né? É uma frase bem impactante, que fala que a bulimia ela não é somente devorar e expulsar a comida do corpo, é sobre uma tentativa autodestrutiva de controle da angústia. Na bulimia, a pessoa ela vai ter episódios recorrentes de compulsão alimentar. Vai ter ali comportamentos compensatórios, né? Como excesso de exercício, vômito, laxantes, a fim de impedir o ganho de peso. Também jejum, lembrei agora. A bulimia ela pode evoluir para anorexia nervosa. E os sintomas iniciais, eles vão estar ali relacionados ao trato gastrointestinal, como por exemplo as náuseas, refluxo, diarreia e também a dor abdominal. Com a evolução do quadro da bulimia, podem ocorrer sinais de perda de peso que nem sempre são tão evidentes. Sinais de desnutrição, como a queda de cabelo, unhas quebradiças e também a falta de disposição. E em quadro mais grave, gente, pode ocorrer ali a desidratação com desequilíbrio eletrolítico, perda de dentes, osteopenia e osteoporose. Para quem não sabe, a diferença entre elas é que a osteoporose ela é uma doença onde ocorre a perda de osso e tem muito risco de fratura. E a osteopenia, ela indica apenas a redução da massa óssea, que quando ela não é tratada, ela pode se agravar levando ali a osteoporose. E geralmente a osteopenia ela vai anteceder a osteoporose. E também pode ocorrer ali as alterações cardíacas. É importante frisar, gente, que sempre há como um pano de fundo da bulimia um humor estável, ansiedade e uma baixa autoestima. Geralmente, o que a gente vê por aí na internet, na mídia, ou mesmo quando você pergunta para alguém o que é anorexia e bulimia, é uma confusão entre a definição desses dois transtornos. A anorexia, gente, ela se caracteriza
pela negação do ato de se alimentar, ou seja, a ingestão calórica, ela é cada vez menor e acarreta perda de peso intensa e rápida. Já a bulimia, ela não vai contemplar a redução da ingestão calórica. A alimentação, ela é habitual, né, normal, tendo episódios de exagero alimentar, seguidos de vômito, diarreia, laxativos, e normalmente a perda de peso ela é pequena e lenta. O tratamento vai depender do tipo específico de transtorno alimentar, mas em geral inclui médicos, profissionais da saúde mental, como o psicólogo e o psiquiatra, e o nutricionista. Gente, eu gosto sempre de falar da importância do trabalho multidisciplinar com essas pessoas que são diagnosticadas com transtornos alimentares. Por quê? Se uma pessoa com transtorno, ela vai num nutricionista e o nutricionista prescreve uma dieta para ela, dificilmente ela vai seguir. Por quê? Porque ela vai ficar com medo de engordar, né? Vai achar que é comida demais e todo um processo complexo, assim. Então, é muito importante psicólogo, psiquiatra, médico, nutrólogo. Esse trabalho multidisciplinar é importantíssimo nesse processo. E todos esses profissionais que estiverem envolvidos nesse tratamento, né, do paciente, eles vão tentar ali melhorar a relação do paciente com a alimentação, com o corpo e com o peso também. Para finalizar, nós temos que ter em mente que a anorexia ela não é apenas recusar uma comida. A bulimia ela não é apenas se pendurar na privada tentando vomitar, como muita gente fala por aí. E a compulsão não é apenas comer em exagero. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. Foi super rápida, eu tentei colocar aqui um tema bem complexo, de forma bem breve. É um assunto que merece tanto cuidado, né? Acredito que vão sim surgir dúvidas, porque é um tema que as pessoas têm muita curiosidade e falam bem pouco sobre isso. Se caso surgirem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo ou com a Nath. Eu fico à disposição de todas. Nos vemos na próxima. Grande beijo para vocês!